Gálatas capítulo 5, a partir do versículo de número 16, diz assim: Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Vamos ao Senhor em oração. Senhor, obrigado pelo teu amor, pela tua bondade. Obrigado, Senhor, pelas tuas infinitas misericórdias que se renovam a cada manhã. Obrigado por essa oportunidade que nós temos de ouvir a tua palavra. Ilumina, Senhor, a nossa mente, abra o nosso coração e que o teu Espírito Santo aplique essas verdades na nossa alma e que tudo possa redundar em glórias a ti. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Bom, a gente tem visto pelos noticiários que nós temos vivido dias bem tensos ultimamente. Há uma guerra em curso que acontece há mais de 4 anos entre a Rússia e a Ucrânia. Essa guerra ela já envolve há bastante tempo outras grandes potências também, e não há o menor sinal de que essa guerra deve acabar em breve. No Oriente Médio, a gente tem visto também que as coisas estão muito tensas lá. A gente viu, isso é recente, os Estados Unidos e Israel, para conter o avanço nuclear dos ayatolás, estão fazendo essa operação militar no Irã. E nós temos também a China, com um olho em tudo isso, um olho só em Taiwan. E embora nenhum desses conflitos tenham a ver um com o outro, a gente sabe que aquilo que acontece num interfere automaticamente no outro, e isso pode, em breve talvez, levar o mundo de novo a uma grande guerra, e seria a terceira guerra mundial em pouco mais de 100 anos. É difícil prever o que tudo isso pode acontecer. Mas e se eu te falar que há um outro conflito acontecendo, e que esse conflito é muito mais perigoso desse que acontece na Ucrânia, desse que acontece no Oriente Médio, esse que talvez aconteça em Taiwan, e que esse conflito é muito mais perigoso e que ele também está muito mais perto do que nós imaginamos. É o conflito interno. É um conflito que existe aí dentro de você, é o conflito que existe aqui dentro de mim. Há um conflito armado dentro de nós, e esse texto que a gente leu, ele lança luz sobre muita coisa. Esse texto lança luz sobre as nossas guerras, esse texto, ele lança luz sobre as nossas lutas, esse texto lança luz sobre as nossas crises, lança luz sobre os nossos comportamentos pecaminosos, e para isso, Paulo nos leva ao ponto mais íntimo da nossa alma. Para fazer isso, Paulo nos leva ao ponto mais profundo da nossa alma. Mas para a gente entender melhor esse trecho das Escrituras, vamos relembrar alguns pontos importantes do nosso último sermão e depois a gente avança. Semana passada a gente expôs do versículo 1 ao versículo 15.
E a gente viu que, assim como não dá para ser colorado e gremista ao mesmo tempo, não dá para ser crente e ter uma vida definida pelo pecado ao mesmo tempo. As duas coisas juntas, não dá. Ou eu amo a Jesus e obedeço os seus mandamentos, ou eu me entrego às minhas inclinações, ou eu me entrego às minhas paixões e desejos, porque as duas coisas juntas também não dá. E hoje, nessa visita ao íntimo da nossa alma, nós somos lembrados de que ou eu agrado a minha carne, ou eu agrado ao Espírito Santo. Agradar os dois juntos também não dá. E a primeira informação que a gente tem está aí no versículo 16, que diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Aqui é importante a gente entender o raciocínio de Paulo. Lembro que na semana passada a gente viu que Cristo, para liberdade, nos libertou. Então, a grande missão de Jesus foi uma grande operação de resgate para conferir ao seu povo a verdadeira liberdade. Para que através de Cristo nós sejamos de fato livres da culpa, livres da condenação eterna, livres do domínio do mundo sobre nós. Jesus morre na cruz para nos arrancar do império das trevas, desse regime de escravidão, quebrando com todas as correntes que nos prendiam, e agora livres em Cristo, e por Cristo a gente pode servir a Deus com liberdade. Cristo nos libertou. Aí, porque eu sou livre, versículo 16, eu ando no Espírito. E a ideia aqui é de alguém que caminha mesmo. Ou seja, nós não somos uma marionete nas mãos do Espírito. E Espírito nesse texto aqui é o Espírito Santo. Por isso que está em letra maiúscula aí na tua Bíblia. Então, você anda. Cristo na cruz conquistou essa condição para você. Cristo conquistou essa liberdade para que o seu povo ande no Espírito. E a gente tem visto ao longo das exposições de Gálatas que liberdade não é liberdade criativa. Eu estou livre para criar, eu estou livre para inventar. Então, por eu ser livre, eu invento a forma como eu me relaciono com Deus. Por eu ser livre, eu invento como o culto a Deus deve acontecer. Eu invento como esse relacionamento entre eu e Deus deve acontecer. Afinal, eu sou livre. Livre para ser quem eu quero. Não é desse tipo de liberdade que Cristo conferiu ao seu povo. A liberdade que Cristo conquistou na cruz é uma liberdade para que a gente possa obedecê-lo. É uma liberdade para que a gente possa honrá-lo. É uma liberdade para que a gente possa amá-lo também. E essa liberdade que Cristo conquistou para o seu povo é para você andar no Espírito. O crente tem essa liberdade e isso é um privilégio nosso. Nenhum ímpio pode andar no Espírito. Nenhum ímpio, nenhum descrente é livre para andar no Espírito. Mas você, crente, você pode. Porque Cristo conquistou essa condição para você na cruz. Essa condição que efetivamente aconteceu na sua vida no momento da sua conversão. Quando nós fomos convertidos a Cristo, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós cremos de todo o nosso coração no Senhor Jesus, nesse momento nós fomos gratuitamente justificados pela fé. Nesse exato momento, no tribunal divino, o juiz proferiu a sentença: absolvido. Nesse exato momento, todos os nossos pecados foram perdoados e a partir disso nós estamos livres. Somos, a partir desse momento, verdadeiramente livres. Não há mais corrente alguma que possa nos prender. Você em Cristo está livre. Por isso, Paulo diz, andem no Espírito. Na sequência a gente vai retomar sobre o que é esse andar no Espírito, mas por agora entenda sobre essa disposição, sobre essa entrega de fato, andar no Espírito. Sequência do versículo 16, andem no Espírito que jamais satisfarão os desejos da carne.
Que crise para nós é ler uma coisa dessas. Que crise para nós é ouvir uma coisa dessas. Porque frequentemente eu satisfaço os desejos da minha carne. Porque frequentemente eu faço aquilo que eu sei que eu não deveria fazer. Porque frequentemente eu falo coisas que eu sei que eu não deveria falar. Frequentemente eu vejo coisas que eu sei que eu não deveria ver. Frequentemente eu penso e alimento esses pensamentos que eu sei que eu não deveria pensar. Já já a gente vai ver quais são as obras da carne, mas por agora pense na carne como um princípio que nos remete ao velho homem. Esse velho homem que parece ainda respirar em nós. Esse velho homem que ainda parece sussurrar em nós. Esse velho homem que ainda não está morto. É interessante que no versículo 24, Paulo nos diz assim: os que pertencem a Cristo crucificaram a carne. A gente viu no capítulo 2 que nós fomos crucificados com Cristo. Agora, Paulo quer que a gente tenha a imagem diante de nós crucificando a nossa carne. E para isso a gente deve entender que ninguém que é posto na cruz morre instantaneamente. A crucificação nesses dias aqui era algo muito comum. Então, para os Gálatas, seria muito fácil eles imaginarem alguém pendurado naquela cruz, e enquanto a pessoa ainda está viva, enquanto a pessoa pendurada na cruz ainda dá os seus últimos respiros, ali na cruz a pessoa lamenta. Ali na cruz a pessoa chora. Ali na cruz a pessoa clama por algum alívio. Ali na cruz a pessoa pede algum refrigério. Ali, pendurado na cruz, a pessoa pede para descer. Paulo quer nos ensinar que assim é a nossa carne. A nossa carne está ali crucificada, mas ela ainda não está morta. Ela está dando ainda os seus últimos suspiros. Esse golpe que a nossa carne tomou no momento da nossa conversão garante que um dia ela vai morrer em definitivo. Quando tivermos os nossos corpos glorificados, quando a partir daí a presença do pecado será completamente erradicada da nossa vida, mas enquanto isso não acontece, esse velho homem está ali na cruz e ele ainda respira. Ele respira mal, ele respira com dificuldades, ele está totalmente debilitado, ele não está livre, mas ele ainda respira. Interessante que o grande reformador Lutero disse: pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora tenho que matá-lo todos os dias. Esse velho homem, mesmo em frangalhos, mesmo aos cacos, mesmo em profunda debilidade, ele respira. E ele respira, e quando ele tem a oportunidade, ele grita por clemência. Lá da cruz ele grita: por favor, me dê um pouco de prazer. Por favor, eu não aguento o peso dessa cruz. Eu não aguento mais viver essa autonegação. Não seja tão crente assim. Não seja tão radical assim. Ele sussurra aos nossos ouvidos: vai! É só dessa vez. Vai. Depois eu prometo que eu não vou incomodar mais. Vai, aproveita agora que ninguém está vendo. Não seja cruel. É só agora. É só um pouquinho. Esse velho homem, mesmo preso, ele grita dali pedindo por clemência. Mas eu vou dar um spoiler. São lágrimas de crocodilo. Não acredite nele. Não acredite nele. Ele pode estar implorando ali para querer entrar como um mero pedinte, mas ele quer permanecer como tirano. Ele quer te enganar de novo. Ele quer te envolver em definitivo para você voltar a uma vida para satisfazer todas as vontades dele. E todas as vezes que nós, crentes no Senhor, damos ouvido a esse desgraçado do velho homem, e nós pecamos,
é mais uma batida nos pregos que penduraram Jesus que nós damos. Mas todas as vezes que eu ouço os gritos desse desgraçado, todas as vezes que eu ouço os gritos desse infeliz, eu digo: não, desgraçado. Você não é mais o Senhor da minha vida. Eu não vivo mais para satisfazer os teus desejos. Eu fui liberto das suas algemas, eu não pertenço mais a você. Quando a gente toma essa posição diante dessas vozes, é mais uma martelada que a gente dá nos pregos que seguram esse velho homem pendurado no madeiro. E Paulo descreve os gritos do velho homem como sendo as obras da carne. E é interessante que Paulo faz questão de escrever uma série delas, para nos mostrar que as lágrimas desse homem, de fato, são lágrimas de crocodilo. Ele quer passar a perna em você, não acredite nele. O que ele quer, no fundo, é reassumir o lugar que um dia foi dele aí no seu coração. Ele, como um dia rei da sua vida, foi deposto, mas ele quer retomar o trono do seu coração. Ele quer retomar o trono da sua alma e te transformar de novo num escravo miserável. Eis os gritos do velho homem. O que esse velho homem pede na cruz? Ele pede por, versículo 19, imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias. Claro que ele vai fazer isso de forma muito bonita, ele vai ser bem persuasivo, ele vai dar uma outra roupagem para essas coisas, mas no fundo são isso e muito mais que ele grita daquela cruz. E Paulo divide esses gritos desse velho homem em 4 categorias e diz que elas são conhecidas, ou seja, todo mundo sabe que é pecado. Todo mundo saberia discernir que o que ele quer no fundo é pecar. Então não há qualquer justificativas. A primeira categoria que o velho homem pede são pecados sexuais. Está aí. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Ou seja, ter relações sexuais fora do limite do casamento é pecado. Fazer sexo com alguém que não é o seu cônjuge é pecado. Ter relações sexuais antes do casamento, ainda que exista amor e intenção de casar, é pecado. Ter relações sexuais fora do casamento é pecado. Pornografia é pecado. Alimentar desejos e fantasias sexuais por alguém que não seja o seu cônjuge é pecado. Nessa categoria aqui estão todos os pecados relacionados à área sexual. Segunda categoria que Paulo fala são os pecados religiosos. Ele chama idolatria e feitiçaria, ou seja, qualquer adoração que não seja dirigida ao verdadeiro Deus é pecado. O mundo do Novo Testamento, o mundo em que Paulo viveu e escreveu essa carta, era um mundo profundamente religioso. Então havia vários templos, havia vários rituais, vários sacrifícios, dava um chute numa moita, brotava dali um deus. Então eram deuses fabricados a todo momento. Alguém poderia olhar para as pessoas à sua volta e dizer: coitado desse povo, são pessoas sinceras que do jeitinho deles estão tentando chegar até Deus. Mas a Bíblia dá outro nome a isso: pecado. Toda religião que não é baseada na revelação de Deus em Cristo Jesus não conduz a Deus. Por mais que as pessoas aí fora digam que o importante é crer em alguma coisa, o importante é crer, ter fé em algo maior, além do que a ti mesmo, isso é o importante. A Bíblia vai dizer que não. Qualquer adoração que não seja o Deus verdadeiro que se revelou nas Escrituras é pecado. Terceira categoria de pecado são os pecados de temperamento. Presta atenção que acho que são 15 itens ali. Dos 15, 8
estão relacionados à área do comportamento, dos nossos relacionamentos. Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. Todos esses pecados aqui destroem comunidades inteiras. Destrói casamento, destrói amizades e, quando tolerados, dividem até igrejas. Às vezes a gente ouve alguém dizer assim: eu não vou com a cara daquele irmão. Eu não sei, eu só não gosto, a culpa não é minha, o santo não bateu. Não há justificativas. Quando esse sentimento aparecer, é o desgraçado gritando lá da cruz aos teus ouvidos, ao teu coração: diga não. Mortifique isso e dê mais uma martelada nos punhos desse sem vergonha. Mas não aceite isso. A igreja é justamente esse lugar, onde pessoas diferentes, com histórias diferentes, que viveram em contextos diferentes, mas que aprendem a viver juntas debaixo do senhorio de Cristo. Por isso que alimentar ódio, cultivar inveja, promover qualquer tipo de divisão, é o velho homem gritando lá da cruz, querendo um pouco de confusão. Quarta categoria de pecado, está aí, os pecados de bebedice. Eu gosto da Ara, ela coloca glutonarias e orgias. Eu sei que Paulo tem em mente, quando ele faz isso, as festas pagãs que aconteciam ao deus grego Dionísio, mais conhecido entre nós como deus Baco, o deus do vinho. E essas festas eram comuns naqueles dias, principalmente na região da Galácia. E nesses cultos a Baco as pessoas se reuniam para comer, se reuniam para beber e depois sexo. Depois imoralidade sexual. Aí vem a expressão bacanal, justamente para descrever as festas que aconteciam ao deus Baco. Mas o princípio que Paulo está ensinando vai além do que acontecia nas festas pagãs. Paulo nos adverte aqui a nós não vivermos uma vida dominada pelos nossos apetites. Por isso, a advertência se aplica também aos excessos, seja no álcool, seja na comida, ou até mesmo em qualquer outro prazer que você tenha, que você não seja dominado por esse prazer. Esse prazer não pode governar a sua vida. Ele não pode ter a última palavra na nossa vida. Perceba, quando a gente olha toda essa lista, e Paulo diz de todas as coisas semelhantes, então Paulo não é exaustivo, mas há muito mais coisas, a gente percebe que o velho homem, mesmo nessa condição limitada, ele é bastante persuasivo. Mesmo em cadeias, mesmo ali preso, mesmo não estando livre, ele é persuasivo. Ele reluta para ocupar esse espaço que um dia era dele. Mesmo deposto, ele acha que ali da cruz, ele tem condições de dar ordem a você. Ele insiste, querendo atenção. Ele insiste em querer ser ouvido. Mas Paulo nos ensina que não tem como crente andar no Espírito e na carne ao mesmo tempo. Não tem como você, crente, andar no Espírito e ao mesmo tempo olhar para o homem que grita da cruz e você ter pena dele. Não tem como você andar no Espírito e ter pena do velho homem, em querer dar um pouco de alívio para ele. Pare de fazer isso. Pare de ter pena desse velho homem. Pare de ter pena desse desgraçado. Pare de querer dar algum tipo de alívio a ele. Pare de querer abrir pequenas concessões para consolá-lo. A gente sabe que ele é persuasivo. A gente sabe que muitas das vezes que a gente diz não para ele, ele continua falando. A gente sabe que ele é persuasivo e ele também é barulhento. A gente sabe que ele causa um barulho enorme dentro da gente. Por vezes ele causa uma crise existencial dentro da gente. E ele faz isso de um modo tão engenhoso. Esse velho homem, ele é tão engenhoso que várias vezes ele faz um barulho enorme dentro de você e ninguém ao seu lado percebe. Ninguém do seu lado sabe o barulho que está acontecendo aí dentro. A gente sabe. A gente sabe os gritos de alívio que ele está pedindo aqui para nós. A gente deve relutar. A gente deve dizer não. E é justamente
nessa relação com o velho homem que muitas pessoas têm recorrido à fé de aparências, têm recorrido à fé instagramável. O importante é a minha expressão religiosa ficar bonita para eu postar nas redes sociais, pensam elas. Enquanto aqui dentro há uma luta. Enquanto aqui dentro há pecados não confessados. Enquanto aqui dentro há pecados não tratados. Mesmo assim, essa fé instagramável, essa fé de aparências, faz com que eu consiga projetar para os outros que eu sou crente. Como diz uma música aí, que eu ainda estou de pé. É por isso que o legalismo é tão sedutor. Porque ele permite que a pessoa pareça piedosa por dentro, mesmo quando ela permite que a pessoa seja piedosa por fora, mesmo quando por dentro há pecados sendo ignorados, mesmo quando por dentro há pecados sendo colocados debaixo do tapete. Estava acontecendo isso na igreja da Galácia. A igreja mais chata que tinha. A igreja mais legalista de todas. Pecados gravíssimos estavam acontecendo ali dentro. Eu não acho que é à toa que Paulo escreve as obras da carne justamente aos Gálatas. Porque, infelizmente, haviam pessoas dentro da igreja que eram acostumadas a fazer toda aquela lista de pecados. Membraram na igreja e achavam, de alguma forma, que não tinha problema continuar com aquela velha vida. Mas Paulo insiste. E é uma insistência que percorre a carta inteira. Há caminhos que se excluem mutuamente. Ao escolher um, você necessariamente exclui o outro. Ou você escuta o velho homem pedindo por socorro, pedindo clemência, ou você anda no Espírito. As duas coisas juntas não dá. E é justamente essa tensão entre o Espírito e a carne que Paulo descreve usando uma linguagem militar. Olha o versículo 17. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. O relacionamento entre Espírito e a nossa natureza pecaminosa é um relacionamento de conflito, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Eles não se dão bem. Não adianta querer juntar os dois, não adianta querer agradar aos dois, não existe aquilo que deram até nome, né? O crente Raimundo. Um pé na igreja e um no mundo. Não existe. Porque há uma batalha aí dentro de você. Há uma batalha entre carne e espírito. E a linguagem que Paulo usa é essa linguagem forte mesmo. É essa linguagem impactante, essa linguagem militar. Ambos militam um contra o outro. Há uma guerra aí dentro. E por que isso acontece? Porque as coisas são assim. A verdade é que nós nascemos inclinados ao mal, servindo às paixões da nossa carne, mas quando nós fomos convertidos a Cristo, nós recebemos de Deus o Espírito Santo para habitar em nós, mas o Espírito Santo ele não é bem-vindo dentro de nós. De modo que a nossa carne inicia essa guerra contra o Espírito e o Espírito milita também contra a carne. Então, há um conflito bélico, há um conflito espiritual dentro do teu coração, de modo que envolve todo o nosso ser. E esse conflito, ele resulta ou em uma submissão às paixões carnais, ou ela resulta em uma submissão à vontade do Espírito. E esse conflito, ele acontece todos os dias. E aqui é o ponto fundamental para a gente entender todas as nossas crises. Que às vezes a gente culpa o trânsito, que às vezes a gente culpa a fila de espera para alguma coisa, que o problema está nas pessoas que não entendem a gente, que o problema está nas placas sensuais que a gente encontra pelo caminho. E Paulo vai dizer que não, o problema não está fora da gente, o problema está aí dentro de você. O problema está aí dentro. E é interessante que provavelmente algum membro da Galácia, ao ler isso, pensaria ou projetaria algum tipo de esperança de que talvez Paulo tenha sido radical demais, de que as coisas nem são para tanto assim. Aí Paulo, conhecendo a galera, sabe o que ia passar na cabecinha deles, de que alguém poderia questionar isso. Aí Paulo já se adianta e diz, não dá,
Porque essas duas coisas são opostas entre si. Eu não posso servir coisas que me puxam para lados diferentes. Eu não posso servir e amar coisas que são conflitantes. Porque eu gosto da tradução dela, porque elas são opostas. E elas estão nesse conflito armado um com o outro. E o motivo do porquê há esse conflito, esse turbilhão de coisas acontecendo dentro de mim, dentro de você, o motivo é para eu não fazer isso que eu estou desejando. Isso aqui, para mim, é um soco no nosso estômago. Para mim, esse é um dos trechos mais fortes de toda a carta que Paulo escreve aos Gálatas. Porque até aqui nós somos tentados a achar que o velho homem que grita lá da cruz é uma terceira pessoa. Até aqui nós somos tentados a achar que nós somos vítima desse carrasco chamado velho homem. Mas o texto nos obriga a olhar de modo mais profundo para algo que é desconfortável. Que esse velho homem, na verdade, sou eu. Sim, meus irmãos. Aquela carne crucificada é minha. Sou eu ali pendurado no madeiro pedindo por clemência. Sim, é nós ali gritando, pedindo apenas mais uma concessão. Somos nós dali pedindo só mais uma oportunidade para pecar. É nós gritando, ninguém está vindo. Vai. Depois é só pedir perdão. É só não fazer de novo. Essas vozes que eu ouço aqui dentro, que você ouve aí dentro, é você mesmo pedindo alívio para pecar. É você mesmo tentando se autoconvencer de que não precisa ser tão crente assim. Às vezes queremos defender teologicamente que Deus é bom, Ele vai perdoar, vai, peca, não tem problema. Aquele velho homem na cruz pedindo, gritando por socorro, somos nós mesmos. Eu quero te encorajar, meus irmãos, a gente fazer essa reflexão. Que há essa batalha sendo travada dentro de mim. Há essa batalha sendo travada dentro de você. E o Senhor nos alerta para que pessoas que são definidas por essas obras da carne, pessoas que têm essas coisas como hábito, as pessoas que fazem essas coisas e não enxergam problema em fazer tais coisas, pessoas que são inclinadas a isso e não lutam para não serem definidas por isso, por essas coisas, o texto nos diz que essas pessoas não herdarão a vida eterna. Meus irmãos, estamos falando de uma coisa que é questão de vida ou morte. Não é opcional. Não são coisas que eu faço ou não faço. É questão de vida ou morte. Não podemos ser pessoas definidas por esses pecados. As pessoas que fazem isso precisam parar agora. As pessoas que fazem isso precisam lutar contra isso agora. As pessoas que fazem isso precisam abandonar essas coisas agora. E a única forma de eu ter vitória sobre o pecado, a única forma de você ter vitória sobre o pecado, é sermos guiados pelo Espírito Santo. Por isso que o versículo 18 diz assim, a gente viu a lista das obras da carne, pessoas que são definidas por isso não vão herdar a vida eterna. Mas aqueles que são guiados pelo Espírito, que é o mesmo que andar, não estais sob a lei. E a lei aqui está ligada aos desejos carnais. Então, como que eu ando no Espírito? É sendo guiado pelo Espírito Santo. É eu andar sendo guiado. E para eu ser guiado, eu preciso me entregar completamente. Se antes, por causa do pecado, eu estava cego para enxergar as maravilhas do Senhor, agora não, porque nós somos bons.
não porque somos bonitinhos, não porque nós somos úteis, mas pela graça. Pela graça, Deus operou arrependimento no nosso coração, de modo que agora nós estamos vivos, de modo que agora a gente vê. E é justamente porque eu vejo, é justamente porque você vê, que a gente percebe o quanto nós somos dependentes de Deus. E tudo que a gente deve desejar nessa vida é ser guiado pelo Espírito Santo. É fazer não a nossa vontade, mas a vontade daquele que nos chamou. A vontade daquele que um dia nos arrancou da escravidão dos nossos pecados, dos nossos desejos e das nossas paixões. Cada um aqui sabe o caco que era. Cada um sabe de onde foi que Deus te chamou. Isso foi por graça, meu irmão. Porque o Senhor te chamou e não chamou o teu parente, o teu amigo. É graça. Porque Ele se revelou salvadoramente a você mesmo, você não tendo um pingo de mérito nisso. Pela graça o Senhor te amou. E é por isso que agora você pode amá-lo também. E enquanto a gente não ficar convencido disso, é dar murro em ponta de faca. A gente precisa ser convencido disso, de que a única maneira da gente viver aqui é viver sendo guiado por Deus. É nisso que reside a verdadeira liberdade. Liberdade não está em eu descer daqui e ficar virando cambalhota e pirueta. Mas liberdade está nessa capacidade que o Espírito Santo de Deus dá a mim e a você de amar o Senhor acima de todas as coisas. A liberdade está confinada a eu responder de modo generoso a tudo aquilo que o Senhor fez, faz e ainda vai fazer na minha vida. É liberdade para eu ver esse mundo e amá-lo apesar das circunstâncias. É liberdade para eu ver um monte de conflito pipocando em tudo que é parte do mundo e ter a certeza de que o Senhor continua tendo controle sobre tudo e sobre todos. Que o governo do mundo não está num maluco como Putin, mas nas mãos do Senhor. Aquele que governa a história, aquele a quem a história vai para onde Ele assim deseja. Esse é o Deus que nós cremos. Esse é o Deus que um dia se revelou a nós. É o Deus que nós servimos. Liberdade é isso, meus irmãos. É liberdade para ouvir isso e dizer amém. É liberdade para ouvir e a alma gritar de modo espontâneo: sim, eu creio nisso. Sim, eu quero viver e morrer para isso. E essa liberdade Cristo conquistou na cruz para o seu povo. E nessa vida onde nós somos guiados pelo Espírito, acontece por meio daquilo que nós chamamos de meios de graça. Primeiro pela palavra de Deus, a palavra escrita de Deus, a Bíblia, a sua revelação registrada nas Escrituras, que são usadas pelo Espírito Santo para nos exortar, que são usadas pelo Espírito Santo para nos edificar, para nos direcionar. Se você não sabe o que a Bíblia diz sobre determinada coisa, porque você ainda não sabe qual é a vontade de Deus sobre aquilo, precisamos dominar as Escrituras. Mente cativa às Escrituras. Segunda oração. Uma vida no Espírito é uma vida na presença de Deus. Uma vida de clamar diante dEle. Pedindo vitória sobre o pecado. Vitória sobre os pensamentos maus. Vitória sobre atitudes que desagradam o meu Cristo que foi crucificado para me salvar. É assim que o Espírito Santo trabalha na minha vida. É assim que o Espírito Santo trabalha na tua vida, meu irmão. E o intuito é para que você seja moldado, formado à semelhança de Cristo. Por isso que nos versículos 22 e 23, Paulo fala do fruto do Espírito. E é interessante que quando Paulo falou sobre as obras da carne, ele falou no plural, obras da carne. Mas quando Paulo fala sobre o fruto, ele fala no singular, fruto do Espírito. Talvez porque o fruto enfatiza a unidade e a coerência de uma vida conduzida pelo Espírito, em contraste com a desordem e o caos e a instabilidade de uma vida dominada pela carne. Enquanto a carne produz uma série, uma coleção de pecados desordenados, o Espírito produz uma vida íntegra, uma vida transformada. E o fruto do Espírito, essa obra, fruto espontâneo do Espírito Santo dentro de nós, é o Espírito Santo que produz esses traços na nossa vida.
para que a gente possa ser parecido, semelhante ao nosso Cristo. E os frutos, e esse fruto, ele aparece em 3 direções. Primeiro, na nossa relação com Deus, está aí, amor, alegria e paz. É o amor por Deus. Exclusivo do crente. Nenhum descrente ama o Senhor. Só é possível nós amá-lo porque Ele nos amou primeiro. E porque eu fui convertido a Ele, agora eu o amo de todo o coração. Porque eu fui convertido a Ele, que eu tenho alegria, essa alegria que vem de Deus, que apesar dos pesares, a gente continua avançando. É o contentamento pela vida, é a paz que temos com Deus. Tudo isso é fruto de uma vida de pessoas que experimentam a presença de Deus, e é o Espírito que produz isso em nós. Depois o fruto aparece na nossa relação com os outros. Longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. E essas virtudes, elas se tornam mais visíveis na vida da igreja. É ali que a gente aprende a amar os nossos irmãos. É ali que a gente exerce bondade com os nossos irmãos. É ali que a gente exerce fidelidade também uns com os outros. E perceba o contraste que há entre as obras da carne, que o que ela produz? Discórdia, fofoca, espírito faccioso, só coisa que não presta. O Espírito produz paciência, o Espírito produz bondade, o Espírito produz fidelidade. E uma terceira direção, em nós mesmos. Está aí mansidão e domínio próprio, que é a capacidade de nós respondermos com humildade e equilíbrio. É a capacidade de nós governarmos as paixões da nossa vida. É a capacidade de nós militarmos contra esses desejos desordenados. É a capacidade que nós temos de dizer para aquele vagabundo que somos nós: não, eu não vou te dar alívio, tu tá fadado a morrer um dia, enquanto tu ainda não morre em definitivo, tu vai continuar sofrendo. Fruto do Espírito. A gente só consegue viver isso porque o Espírito Santo produz isso em nós. Nas obras da carne, tudo que acontece, a culpa é tua. Nas obras da carne, tudo aquilo que acontece, a culpa é minha. No fruto do Espírito, a glória de Deus. No fruto do Espírito, o mérito, a honra é para Deus. E essa luta entre carne e espírito, ela termina com uma afirmação muito forte. A gente já falou um pouco sobre o versículo 24, mas eu quero encerrar com o versículo 24, que diz: os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Isso só é possível porque Cristo morreu por mim. Além de Cristo perdoar os meus pecados, além de Cristo perdoar os teus pecados, Ele também nos dá poder para vencer o pecado. E produz nas nossas vidas efeitos reais de mudança, de transformação. Eu sempre me lembro da história de Agostinho de Hipona. O Agostinho era um cara terrível, assim. E aí um dia o Senhor converte o coração de Agostinho, e aí ele vai passar por um lugar que toda vez que ele passava antes tinha uma mulher que tinha relações pecaminosas com ele. Agostinho passa por ali, de longe a mulher vê, é o Agostinho passando, vai acontecer tudo aquilo que sempre acontece. Agostinho passa por ela, a mulher vai atrás e diz: ô Agostinho! Agostinho vai caminhando e não para atender a mulher. Agostinho vai caminhando e a mulher diz: ô Agostinho, sou eu! Agostinho olha para trás e diz: eu sei, mas não sou mais eu. Porque a cruz mudou radicalmente o Agostinho antes da sua conversão para o Agostinho, crente no Senhor Jesus. É assim na nossa vida também, meus irmãos. Não podemos mais ser definidos pelas obras da carne. Fomos convertidos, alcançados pela graça. O que deve nos definir são esses itens, né? O fruto do Espírito. E eu estou convencido, meus irmãos, de que a falta de conhecimento dessas verdades tem impedido muitos crentes de experimentarem uma vitória mais significativa sobre o pecado e sobre essas paixões que gritam pedindo para serem atendidas dentro da gente. Isso não significa que o crente não vai mais errar. Não significa que o crente não vai mais pecar. Mas o pecado não me define mais. O pecado não te define mais. O pecado, ele se torna, a partir da conversão, um acidente na nossa vida, não mais o padrão da nossa vida. Um crente não pode ser conhecido. Olha, é fofoqueiro aquele crente.
O crente não pode ser conhecido como alguém que não paga a conta. Não pode ser conhecido como alguém que é preguiçoso. Não é conhecido como alguém que não é digno de confiança das outras pessoas. Um crente não pode ser definido como alguém que divide ambientes com esse espírito faccioso. Não estamos livres de cometer qualquer um desses pecados, mas que, ao pecarmos dessa forma, o mais rápido a gente corra ao Senhor em arrependimento. Em coração sincero, Senhor, me perdoa, o pneu furou de novo, eu errei de novo, me perdoa, não quero ser mais essa pessoa que às vezes eu sou, me perdoa, Senhor, tenha misericórdia de mim mais uma vez. Precisamos disso, meus irmãos. E talvez a gente faça uma autoanálise e a gente não fique satisfeito com o crente que a gente tem sido. Lute contra o pecado. E depois que você lutar, continua lutando. E depois, luta mais um pouquinho. E depois, luta de novo. Um dia isso vai acabar. Um dia essas coisas vão passar e você não vai mais precisar lutar contra os pecados da tua vida. Você não vai precisar mais lutar contra as inclinações ruins da sua vida. Isso tem prazo de validade. Isso um dia vai acabar. Eu quero terminar com uma palavra para quem ainda não é crente. Talvez a pessoa fique ouvindo esse sermão e talvez pense que Deus está tão longe, mas tão longe que é impossível Ele te alcançar de onde você esteja. Talvez você tenha uma história marcada por erros, marcada por pecados que você faria de tudo para apagá-los da sua vida. E uma das grandes lições desse texto é que ninguém é pecador demais para que não seja alcançado pela graça salvadora do nosso Deus. Ninguém é tão ruim que não possa ser alvo dessa graça. O Senhor, Ele alcança quem Ele quer, onde Ele quer, a hora que Ele quiser. E a única pessoa que pode olhar nos teus olhos, psicólogo não pode, psicanalista não pode, ninguém pode. Só Jesus pode olhar nos olhos do descrente e dizer: os teus pecados não te definem mais. Os teus pecados foram perdoados na cruz do Calvário e agora não há mais nenhuma condenação. Só Jesus pode fazer isso. Ou talvez você seja um daqueles descrentes que se acha bom. Um dia a realidade bate na porta. E um dia a realidade vai se mostrar insuficiente para que a tua suposta moral possa sustentar todo o peso da sua culpa, o peso dos teus pecados. É só Cristo que pode fazer isso. Essa é a decisão mais importante da nossa vida, meus irmãos. Não importa o quanto você angariou as coisas por aqui. A única coisa que importa é se aqui eu fui alcançado ou não pela graça do Senhor.